Do livro de Samuel, capítulo 24, nós iremos ler a partir do versículo 14 até o 19 e depois nós vamos pular para o 25. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Esses não passam de ovelhas. O que eles fizeram? O que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor, na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem de Gade, tinha dado em nome do Senhor. Versículo 25. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. E então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos, Senhor, na tua casa, pelo privilégio de podermos cultuar o teu nome, tantos nós que estamos aqui, Senhor, no templo, quanto também os teus filhos que estão acompanhando, Senhor, a transmissão, Senhor, nos seus lares, Senhor. Ó Deus, é um privilégio, Senhor, poder te adorar, poder, Senhor, estar junto a ti, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor continue, Senhor, na direção de tudo, que teu Santo Espírito, Senhor, possa estar, Senhor, falando ao nosso coração. Repreende, Senhor, qualquer tipo, Senhor, de interferência contrária, todo roubador da palavra, Pai, no nome do Senhor Jesus, Senhor, que o nosso coração possa ser, Senhor, como boa terra, a receber a preciosa semente que é a tua palavra. Eu me coloco, Senhor, completamente, Senhor, em tuas mãos. Reconheço, Senhor, a minha total dependência do Senhor, como diz na tua palavra, que sem o Senhor nada nós podemos fazer, Senhor. Nada eu posso fazer, nada eu tenho para oferecer, Senhor. Mas a nossa expectativa não está no homem, mas a nossa expectativa está no Senhor, porque é o Senhor, somente o Senhor que tem palavras de vida eterna, somente o Senhor que é uma fonte inesgotável, Senhor. É o Senhor, Pai, que tem, Senhor, aquilo que nós precisamos. Por isso nós te pedimos, vem falar ao nosso coração, apesar de mim, apesar das minhas fragilidades, que o teu poder se aperfeiçoe nas minhas fraquezas, Senhor, no nome do Senhor Jesus. E que assim, essa noite não seja mais um culto, mas que possa ser, Senhor, um momento em que venhamos ser tocados pelo Senhor, e que venhamos ser, Senhor, inundado, Senhor, com a tua graça, envolvido, Senhor, com o teu Santo Espírito, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Amém. O tema que eu gostaria de estar refletindo com vocês é o que fazer no tempo da mortandade, o que fazer no tempo da adversidade. Assim como nos dias atuais, em que estamos enfrentando uma calamidade, o texto que nós lemos aborda uma situação onde o povo foi acometido por uma praga. Inclusive, essa praga levou à morte de mais de 70.000 homens, como diz aí a palavra do Senhor no verso 15. E este capítulo vai contar essa história. O que é que aconteceu? Como essa praga veio? Já lá no início deste capítulo, do capítulo 24, nós iremos ver que Davi toma uma decisão sem buscar ao Senhor, sem consultar ao Senhor. E qual foi a decisão? Fazer um recenseamento no povo,
para ver a quantidade de pessoas que ali estavam na nação de Israel. E tal conduta desagradou ao Senhor. E então o Senhor envia o profeta Gade para transmitir a mensagem ao rei Davi, dizendo que ele teria 3 opções de punições em razão do pecado que ele havia cometido, da decisão que ele tomou sem buscar ao Senhor. E a palavra de Gade, as opções foram: você pode escolher, Davi, 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, ou 3 dias de praga. Esse foi o veredito e o juízo de Deus para aquela nação, e em especial para Davi, diante do pecado ali cometido. E Davi, diante daquela situação, diante desta mensagem recebida pelo profeta Gade, ele escolhe então 3 dias de praga. E aí é justamente o texto e o versículo que nós lemos, em que ele disse que preferia cair nas mãos do Senhor, porque ele sabia que nas mãos do Senhor haveria misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. E a partir dessa narrativa, nós encontramos atitudes que nós devemos ter no tempo da adversidade, no tempo da calamidade. E a primeira atitude é que nós devemos nos arrepender. Devemos nos arrepender. Vamos reler o versículo 17, que vai dizer o seguinte: ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas, e o que eles fizeram, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Diante daquela mortandade, diante daquele cenário em que a praga estava atingindo o povo, pessoas estavam morrendo, Davi faz uma autoanálise e reconheceu os seus pecados e se arrependeu. Uma das principais virtudes de Davi era a sua sinceridade. Davi cometeu muitos pecados na sua trajetória, mas tinha um coração quebrantado diante de Deus. Se fosse para escolher uma pessoa para darmos o título o homem segundo o coração de Deus, certamente Davi não seria a nossa primeira opção. Aos olhos humanos, Davi não seria esta primeira opção, porque foi uma pessoa que cometeu tantos erros, tantas atrocidades. Entretanto, ele recebeu esse título do próprio Senhor, devido ao seu coração sincero. Vemos isso lá em Atos 3:22, em que vai dizer claramente que Davi foi encontrado como homem segundo o coração de Deus. E é interessante que ele cativou, ele conquistou o coração de Deus de uma forma que mesmo depois da sua morte, em diversas oportunidades, Deus agia com misericórdia para com o povo de Israel, utilizando a seguinte expressão: por amor a Davi. Por amor a Davi, Deus agia com misericórdia para com o povo. Vamos ver um exemplo de um desses textos, Isaías 37, versículo 35. Abra sua Bíblia, Isaías 37, 35. Veja o que está escrito: eu defenderei esta cidade e salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Veja aqui o profeta Isaías está trazendo esta mensagem. Aqui já tinha se passado anos e mais anos, Davi já havia falecido, mas Davi conquistou o coração de Deus de uma forma que mesmo depois da sua morte, em diversas oportunidades, Deus agia com misericórdia para com seu povo, por amor a Davi. O tempo da calamidade é um tempo de reflexão e arrependimento. Eu já disse isso em uma ministração passada e eu repito:
essa pandemia é mais uma oportunidade, talvez uma das últimas, que Deus está dando à humanidade para se arrepender. Essa pandemia é mais uma oportunidade, talvez uma das últimas, em que Deus está dando a oportunidade, está dando à humanidade para se arrepender. Que possamos nos arrepender das nossas mazelas e dos nossos pecados. Quem sabe pecados que já nos afeiçoamos, o nosso coração já está vinculado, já está embaraçado. É tempo de nos arrependermos. Quem sabe pecados que já está tão entronizado na nossa vida, que já está nos cegando, já perdemos até a sensibilidade, já não sentimos mais a tristeza quando cometemos este pecado, já não sentimos mais o sentimento de arrependimento, já é algo natural. É tempo de nos arrependermos. Que possamos nos arrepender, que possamos nos converter dos nossos maus caminhos, antes que seja tarde. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. A partir do capítulo 2 de Apocalipse, nós inicia uma série de cartas às igrejas, às 7 igrejas. Vamos ver agora um versículo da carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 5. Veja o que é que está escrito. Lembre-se de onde caiu, arrependam-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Versículo 16. Uma outra carta agora. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Versículo 21, agora uma outra carta. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela praticar. Vamos agora para o capítulo 3, versículo 3. Lembrem-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependam-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependam-se. Das 7 cartas destinadas a essas 7 igrejas, 5 havia a exortação clara ao arrependimento. O Espírito do Senhor estava conclamando aquelas igrejas a se arrependerem. E a mensagem era: se arrependam enquanto é tempo, antes que seja tarde. Essa também é a mensagem do Senhor que ecoa para os nossos corações nesses dias. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos nos arrepender das nossas mazelas. Ninguém aqui é perfeito, todos nós temos falhas. O grande problema é quando nós nos acomodamos a esse pecado. Devemos nos arrepender a cada dia dos pecados que nós cometemos, para que assim possamos alcançar misericórdia, para que assim o Senhor possa estar nos restaurando. Esta é a primeira atitude que nós devemos ter nesse tempo da adversidade, no tempo da mortandade, no tempo da dificuldade. Devemos nos arrepender. A segunda atitude que nós encontramos através do exemplo de Davi é que nós devemos levantar um altar de adoração.
Veja o que é que está escrito no versículo 18, voltando para o segundo livro de Samuel, capítulo 24. O versículo 18 vai dizer o seguinte: naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Versículo 25, Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. E então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. No contexto de mortandade, além de Davi se arrepender, Davi edifica um altar de adoração. E quando ele faz isso, a palavra do Senhor nos diz que a praga cessou. A praga que estava afligindo o povo de Israel cessou. Nesse momento, muitas pessoas estão angustiadas, desesperadas, temerosas. Mas somos desafiados a ter uma atitude diferente. Somos desafiados a, nesse contexto adverso, levantar um altar de adoração ao Senhor, reconhecendo que Ele está no controle, declarando que confiamos nele, ainda que não entendamos o que de fato está acontecendo. A palavra do Senhor tem uma expressão que fala em algumas passagens, sacrifício de louvor. Um dos exemplos lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, nós encontramos essa expressão, sacrifício de louvor. O que é que isso significa? Podemos, há momentos das nossas vidas de celebração, de felicidade, e que nós agradecemos ao Senhor, nós celebramos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, motivados por esta alegria, pelos momentos bons da nossa vida, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Mas há momentos também na nossa vida de aflição, de angústia, de dor. E é nesse momento em que nós temos a oportunidade de oferecer ao Senhor esta realidade, sacrifício de louvor. É adorar ao Senhor, é louvar ao Senhor, mesmo com o nosso coração em dor. Às vezes até em luto. Isto é oferecer ao Senhor sacrifício de louvor. Filipenses, no seu livro Decepcionado com Deus, ele vai dizer que há dois tipos de fé. Ele diz que o primeiro tipo de fé é que ele intitula de fé infantil. É a fé que nós temos quando nós estamos em bons momentos da nossa vida, onde nós estamos desfrutando das bênçãos do Senhor, onde nós estamos vendo a resposta da nossa oração. Isso de fato alegra muito cada um de nós. Renova a nossa fé, renova o nosso ânimo. Diga-nos que se não é, quando você ora e vê a resposta da sua oração, aquilo que você tanto pedia, a vitória, o milagre, chegou. Isso alegra, isso nutre a nossa fé. E quando nós estamos passando por esses momentos, desfrutando desses momentos maravilhosos, Filipenses fala que nós estamos tendo esses momentos, esta fé infantil, que é nutrido pelas bênçãos, é nutrido pelas respostas. Podemos visualizar com os nossos olhos tudo aquilo que nós estávamos pedindo. Entretanto, ele fala que há um outro tipo de fé, que ele chama de fé fidelidade, que é a fé que se mantém a qualquer preço. É a fé que se mantém mesmo quando parece que não está tendo resultado algum. Mesmo quando as nossas orações parecem não ser respondidas. E ele justamente diz que é esta fé que se mantém firme no tempo da provação. A fé fidelidade significa aprender a crer que fora do perímetro de névoa cinzenta, Deus ainda reina e não nos abandonou, não importam as aparências. E é justamente esta fé fidelidade que nos motiva e que nos leva a oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor.
É justamente esta fé e fidelidade que nos leva a levantar um altar de adoração a Deus, mesmo em tempo tão adverso. E somos desafiados a fazer isso. Imagine Deus olhando todo esse cenário, a humanidade, pessoas desesperadas, angustiadas. E em meio a esse cenário, Ele pode ver pessoas com seus joelhos dobrados, adorando ao Senhor, oferecendo sacrifício de louvor. Enquanto as pessoas estão sem direção, sem norte, que Ele encontre em nós verdadeiros adoradores. Que Ele possa olhar para a nossa casa, para a nossa vida e ver, não um altar de desespero, de medo, mas possa haver um altar de adoração a Ele. Em que possamos declarar e dizer: Senhor, talvez eu não entenda o que está acontecendo. Senhor, eu não sei até quando talvez isso possa durar, mas eu te adoro, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim e da minha família. Em vez de fazer tantas coisas, vamos levantar um altar de adoração ao Senhor. Davi nos ensina isso. O que fazer no tempo da mortandade? O que fazer no tempo da adversidade? Devemos nos arrepender dos nossos pecados. E além de nos arrepender, precisamos levantar um altar de adoração ao Senhor. No nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo, de uma maneira apropriada, possa estar aplicando esta reflexão e esta mensagem no nosso coração. Vamos estar orando nesse momento. Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra que sempre é atual, sempre é viva e eficaz. Te agradecemos pela Tua palavra em que nós encontramos, Senhor, direção, norte, para todos os momentos da nossa vida, Pai. E nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Te pedimos perdão, Pai. A Tua palavra fala que o Senhor é o Deus que sonda o nosso coração. Não adianta, Senhor, tentarmos enganarmos as pessoas. Isso até que podemos fazer, mas ao Senhor ninguém engana. Por isso nós queremos aqui nessa noite, Senhor, nos quebrantar diante do Senhor. Assim como Davi reconheceu o seu pecado, queremos, Senhor, confessar os nossos pecados diante do Senhor. Pecados que, quem sabe, Senhor, já há algum tempo temos carregado. Já tem feito parte da nossa vida. Deus nos ajuda a nos libertar desses pecados, a nos libertar dessas iniquidades, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Senhor, quebranta o nosso coração, repreende, Senhor, toda a cauterização do pecado, toda a dureza, Senhor. No nome do Senhor Jesus, vem nos quebrantar, Senhor. Vem quebrantar o nosso coração, Senhor. Que possamos nos arrepender das nossas mazelas, Senhor. E possamos desfrutar aquilo que está na Tua palavra, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós queremos aproveitar o tempo aceitável que é hoje. Que possamos rever os nossos caminhos, rever as nossas atitudes, lembrar onde nós caímos. Corríamos tão bem. O que foi que nos impediu de continuar caminhando na verdade? Que o Teu Santo Espírito possa estar, Senhor, revelando a cada um de nós, Senhor, os pontos negros da nossa vida, os nossos desvios de caráter, os pecados que estão lá, talvez que ocultamos das pessoas, mas está lá. Nós não queremos, Senhor, que o pecado seja um morador da nossa vida. Não, Senhor. Te pedimos, Senhor, nos liberta, Senhor. Nos liberta, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Te pedimos, nos ajuda, Senhor, nesse tempo tão adverso, Senhor,
a levantar um altar de adoração ao Senhor, Pai. No nome do Senhor Jesus. E nós cremos, Senhor, que, Senhor, grandes coisas vão acontecer em resultado à adoração. Quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, quando nós ficamos ansiosos, nada muda, Senhor. Mas quando nós adoramos ao Senhor, há uma mudança no mundo espiritual, Senhor. Coisas extraordinárias, Senhor, acontecem, Senhor. Como aconteceu com Davi, que a praga cessou. Como aconteceu com Paulo e Silas, que estavam na prisão, mas levantaram um altar de adoração ao Senhor. E à meia-noite um terremoto aconteceu, Senhor. Que na nossa vida, na nossa casa, Senhor, possa ser erguido um altar de adoração ao Senhor, Pai. No nome do Senhor Jesus, Senhor. Se porventura, Senhor, houver alguém, Senhor, abrindo o seu coração para Jesus nesta noite, Senhor, opera um milagre da salvação. Quem sabe também alguém se reconciliando, Senhor. Ó Pai, restaura esta aliança, Pai, no nome do Senhor Jesus, Senhor. Nós assim, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória.